Olá! Vamos iniciar mais uma aula sobre o direito das sucessões, falando um pouquinho agora da aceitação da herança. Só para registrar, nesse momento nós vamos falar da aceitação da herança e num próximo encontro iremos tratar sobre a renúncia da herança. Ok? Eu sou a professora Roberta, vamos para mais um encontro. Nós já sabemos que com a morte de alguém abre-se a sucessão e os bens serão aí transmitidos aos herdeiros e legatários de forma imediata. Quem nos diz isso? É o artigo 1784 do Código Civil, o princípio da saisinne. Então, com o óbito de alguém, a herança será imediatamente transmitida aos herdeiros e legatários. Isso daí é uma inclusão da própria lei, ou seja, acontece em virtude da lei. Mas nós sabemos que quando somos detentores de algum direito, nós podemos aceitar esse direito e exercê-lo, ou nós podemos abrir mão de exercer esse direito. Isso acontece normalmente com questões patrimoniais. E como não poderia ser diferente, quando se trata da herança, nós também temos essa possibilidade. A possibilidade de aceitar ou renunciar à herança. Esse período, este momento em que nós temos para pensar se queremos ou não participar, da partilha ou participar aí de todos os trâmites sobre uma herança, é chamado de fase de deliberação. Então, este momento, até que se manifeste a aceitação ou a renúncia da herança, será chamado de fase de deliberação. Vamos tratar sobre a aceitação e um conceito bem sucinto seria: aceitação é o ato que confirma a transmissão da herança ocorrida por lei com a abertura da sucessão. Também é chamada de adição. Então, a aceitação é quando eu confirmo a transmissão da herança, ou seja, aquela regrinha do Código Civil de que, aberta a sucessão, a herança transmite-se aos herdeiros, no momento em que eu digo que eu quero aceitar, eu confirmo esta regra. E o artigo 1804 do Código Civil, ele diz exatamente isso. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Então, quando eu aceito, a transmissão ao herdeiro ela se torna definitiva. Se eu renuncio, nós vamos entender aí que essa transmissão não foi verificada. O que a gente percebe, então, é que o efeito da aceitação é tornar definitiva a transmissão da herança ao herdeiro. E este efeito, ele é retrooperante, ou seja, ele é um efeito retroativo. Não importa quando eu aceito a herança, se eu aceitei 1 ano, 2 anos depois da abertura da sucessão. Independente de quando foi manifestada a minha aceitação, nós vamos entender que ela retroage e produz efeitos aí desde o dia da abertura da sucessão. Então, não importa quando eu aceitei, nós vamos partir aí da ideia de que a minha aceitação produz os efeitos desde o momento da abertura da sucessão. Então, eu sou herdeiro desde o momento da abertura da sucessão. E a aceitação está confirmando isso, está tornando definitiva este comando do Código Civil. Por isso, nós dizemos que o efeito é retroativo ou retrooperante, porque não importa quando eu aceito, retroage a data da abertura da sucessão. E aí, o 1804, ele termina exatamente falando isso, que a aceitação torna definitiva a transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Agora, será que a forma para aceitar uma herança é livre ou será que depende de alguma solenidade? Enfim, esse tema ele é estudado aí dentro do tópico formas de aceitação. Ou seja, será que eu preciso preencher alguma solenidade ou será que a aceitação pode ser feita de uma forma mais livre? E nós vamos ver que existe sim uma grande liberdade para nós aceitarmos a herança. Inclusive, nossa aceitação vai poder ser feita de forma expressa, de forma tácita ou de forma
presumida. Vamos analisar os artigos 1805 e 1807 para entender um pouco mais sobre essas formas de aceitação. O artigo 1805 do Código Civil, ele diz o seguinte: a aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. E aí nós temos alguns parágrafos. Parágrafo 1º, não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Parágrafo 2º, não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais coherdeiros. Esses dois parágrafos, nós vamos aí verificá-los mais adiante, que são exceções à aceitação, a atos que denotam aí a aceitação. Sobre o parágrafo 2º, eu já faço um parêntese para dizer que ele está se referindo à renúncia da herança. Então, a renúncia da herança, ela não vai significar aceitação, muito pelo contrário, né? É a decisão aí oposta a aceitar a herança. E o parágrafo 1º, nós vamos ver aí no momento em que falarmos sobre a aceitação tácita. Mas indo para o 1807, ele diz o seguinte: o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Então, dentro desses dois artigos, nós temos as três formas de aceitação: expressa, tácita e presumida. Destacando as partes que mais nos interessam, do 1805, a gente vai ver que a aceitação é expressa quando ela é feita por declaração escrita. Ela vai ser tácita quando resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. E ela vai ser presumida de acordo com o artigo 1807, que é o caso aí em que a lei coloca uma ausência de comportamento como sendo ali a aceitação da herança. Então, ela é presumida porque a lei está nos dizendo que vai haver aí a aceitação. E ela diz o seguinte, ela fala que se tem um interessado em algo interessado para que alguém se manifeste se quer ou não aceitar a herança, esse interessado, ele pode pedir para que o herdeiro ali se manifeste. E se for concedido prazo razoável e o herdeiro não se manifestar, o que o código diz no final? Sob pena de se haver a herança por aceita. Ou seja, na hipótese do 1807, a gente vai aí, no caso de ficar em silêncio, de não ter uma resposta do herdeiro, entender que a ideia dele foi aceitar. E isso, na verdade, é o oposto do que normalmente acontece, né? A regra é que o nosso silêncio, ele não é anuência, mas em algumas situações nós temos um silêncio qualificado, ou seja, o nosso silêncio vai gerar aí a criação de direitos, obrigações e etc. Quando a gente fala que a aceitação expressa é aquela feita por declaração, ou seja, normalmente por escrito, esse documento ele pode ser feito aí de natureza pública ou particular. Pode ser um documento elaborado de forma particular ou pode ser um documento elaborado de forma pública. A gente percebe, então, que a aceitação ela é bem mais livre de formas, né? Nós temos aí uma liberdade muito grande para aceitar, até porque o nosso legislador, ele presume que quando alguém tem direito à herança, ele provavelmente tem a intenção de aceitar e não de renunciar àquela herança. E é por isso que nós vamos ver aí muitas exceções quando estivermos falando de renúncia, né? A renúncia, sim, é um ato solene. Então, no caso da aceitação, ela é uma forma livre, ela pode ser feita de modo expresso, por uma declaração por instrumento público ou particular, pode ser feita de forma tácita, ou seja, é aquela aceitação que eu verifico por atos realizados pelo herdeiro. E aí,
o Código Civil diz que são aqueles atos próprios da qualidade de herdeiro. Então, se eu me apresento num processo de inventário, por exemplo, e manifesto sobre os cálculos, sobre os tributos que vão incidir sobre um bem, o que vão entender? Mesmo que eu não tenha dito, excelência, eu quero aceitar a herança, vão entender que essa minha postura, a postura de se manifestar sobre o imposto, enfim, sobre valores dos bens, isso tudo são posturas aí que são próprias da qualidade de herdeiro. O que nós vamos ver é que existem atos que não vão ensejar aí no reconhecimento da aceitação. Existem atos que mesmo que alguém tenha ali feito e seja um herdeiro, isso não vai significar que o herdeiro aceitou. São os atos aí que não geram a aceitação. Então, os que geram são chamados de atos próprios da qualidade de herdeiro. E nós vimos que a aceitação presumida é aquela que está ali na lei, ou seja, quando a gente tem o preenchimento do artigo do Código Civil que fala que se o herdeiro não se manifestar dentro do prazo que lhe foi conferido, se tem ou não interesse de aceitar a herança, nós vamos entender que ele quis aceitar a herança. Então, dentro da aceitação tácita, nós vimos que atos na qualidade de herdeiro, atos próprios da qualidade de herdeiro, denotam aí a aceitação da herança na modalidade tácita. Está no caput do 1805. Mas o parágrafo 1º vem falar os atos que não exprimem aceitação. E ele diz o seguinte: não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Ou seja, se eu realizo um ato oficioso ou um que tem ali o objetivo de conservação do bem ou de administração e guarda provisória, esses atos eles não vão caracterizar aí a aceitação da herança. Os atos oficiosos, na visão de Clovis Bevilacqua, são aqueles que se praticam desinteressadamente, no sentido de prestar um favor, de ser agradável, de satisfazer algum sentimento piedoso ou humanitário. Essa é a definição de Clovis Bevilacqua, ou seja, um ato que nós fazemos aí com a intenção de exprimir algum sentimento, alguma homenagem, enfim. E aí, dentro destes atos, tem, por exemplo, a realização do funeral do finado. Então, se eu sou ali uma herdeira daquela pessoa que veio a óbito, e eu organizo o funeral, organizo a missa de 7º dia, presto homenagens ao falecido, esses atos são considerados atos oficiosos e eles não exprimem aceitação da herança. Ou seja, não é porque eu fiz o funeral, não é porque eu fiz ali uma missa ou algum outro tipo de homenagem que significa que eu tenho a intenção de aceitar a herança. Ok? Então, esse é o primeiro ponto sobre os atos oficiosos. E os atos meramente conservatórios, como o próprio nome já sugere, são aqueles atos necessários e urgentes que têm por objetivo impedir a perda ou deterioração dos bens da herança. Então, tem uma casa e a porta daquela casa caiu e a casa está então devassada por conta disso. Se eu faço essa intervenção, eu estou apenas conservando o bem, até porque é uma obrigação minha, isso também não exprime aceitação da herança. E os de administração e guarda provisória também não. Então, se eu fiquei com aquela coisa, na guarda daquela coisa por um tempo, ou se eu realizei a administração provisoriamente daquele bem, isso também não significa que eu tenha aí a intenção de aceitar a herança. Eu posso, mesmo tendo realizado esses atos, chegar ao final e dizer: eu não quero aceitar, eu pretendo renunciar à herança. E aí é o que diz o parágrafo 2º do 1805, que, como eu já disse, trata, na verdade, de renúncia da herança, tema que será mais aprofundado num próximo encontro. Outro ponto interessante é a discussão sobre algumas espécies de aceitação, principalmente a que diz respeito ao fato de que a herança pode ser aceita de forma direta
ou indireta. De forma direta, é o próprio herdeiro que manifesta a aceitação, ou seja, a pessoa que tem a qualidade de herdeiro é que vai lá e de alguma forma manifesta o seu interesse de aceitar a herança. Por outro lado, a aceitação indireta será aquela em que alguém manifesta a aceitação no lugar do herdeiro, ou seja, em vez do próprio herdeiro fazer a aceitação, quem a fará são terceiros, ou seja, outras pessoas. E isso é aceito aí em 4 situações. Primeiro, os sucessores aceitam. Segundo, um mandatário ou um gestor de negócios. Terceiro, o tutor ou curador. Quarto, os credores aceitam a herança no lugar do herdeiro. Então, nós temos essas 4 situações. As que contêm artigos no Código Civil eu vou abordar adiante. E a aceitação por mandatário ou por gestor de negócio, basicamente a ideia de que eu posso eleger um representante legal, ou seja, eu posso colocar alguém como um representante meu, celebrar um contrato de mandato, para que alguém aceite a herança no meu lugar. Eu confiro poderes a esta pessoa para ela aceitar a herança no meu lugar. O gestor de negócio é um ato unilateral. O Carlos Alberto Gonçalves trata dessa situação quando ele fala sobre aceitação indireta, mas não é um tema aí muito aprofundado. A aceitação pelos sucessores, que é uma modalidade de aceitação indireta, ela tem previsão no artigo 1809 do Código Civil, que diz o seguinte: falecendo o herdeiro antes de declarar-se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. O que este artigo está querendo dizer para a gente? Ele diz o seguinte: é possível que um herdeiro venha a óbito antes de aceitar uma herança que ele tinha direito. Se isso acontecer e não estiver pendente uma condição suspensiva, o direito de aceitar ou renunciar à herança vai passar ali aos herdeiros. Ou seja, nós temos aí 2 óbitos subsequentes. O primeiro óbito, cuja aceitação não foi realizada, e logo o óbito de quem deveria ter feito aquela aceitação. O que acontece? A herança dessas 2 pessoas serão transmitidas ali a quem de direito, e esta pessoa poderá aí fazer a aceitação das heranças. O parágrafo único vem explicar como isso funciona, ou seja, para eu aceitar a herança decorrente aí da primeira morte, eu preciso aceitar a da segunda. Vamos ver isso no próximo slide. Basicamente, nós temos então o primeiro óbito, que é o óbito de Mévio. Com o óbito de Mévio, a herança já foi transmitida ao Tício. Só que acontece que Tício vem a óbito antes de aceitar a herança de Mévio, ou seja, ainda na fase de deliberação, o Tício vem a óbito. O que acontece com o direito de aceitar a herança de Mévio? Vai passar aí aos herdeiros de Tício. Vamos supor que o único herdeiro decorrente dessa situação seja o Caio. Nesse caso, Caio pode aceitar a herança de Mévio desde que ele aceite a herança de Tício. Ou seja, desde que concorde em receber a herança de Tício, poderá aceitar ou renunciar à herança de Mévio. Por que isso? Porque o direito de aceitar a herança de Mévio está dentro da herança do Tício. A herança, nós já vimos que ela é composta por bens e direitos. Então, o direito de aceitar ou renunciar à herança de Mévio foi passado e está dentro da herança de Tício. Para o Caio ter direito à herança de Mévio, então, ele primeiro tem que aceitar a herança de Tício e depois ele pode aceitar a herança de Mévio. Ok? Então, é isso que queria dizer ali o parágrafo único do artigo estudado anteriormente. A aceitação pelo tutor e curador não tem maiores detalhes, né? Basicamente, é obrigação do tutor, tal qual está expresso no 1748, inciso 2,
aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Agora, prestem atenção. Compete também ao tutor, com autorização do juiz, aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Então, o tutor, ele pode fazer essa aceitação, atendendo-se aí ao comando do 1748 do Código Civil. E o curador, a gente extrai a possibilidade de aceitação pelo 1781, que diz o seguinte: as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do artigo 1772 e as desta seção. Basicamente, o 1781 diz que o curador pode aceitar herança, legado ou doação pelo seu curatelado, dentro aí destas concepções. Então, essa é a segunda modalidade de aceitação indireta que nós estamos estudando, né, com os artigos. E a aceitação pelos credores, ela é bastante curiosa, porque ela vai ser uma excepcionalidade, né, onde um terceiro totalmente estranho pode aceitar e se beneficiar daquela herança. O que acontece nessa situação? Vamos supor que o Tício, ele tinha direito à herança de Mévio, mas ele pensa assim: poxa, se eu aceitar a herança, eu estou devendo aqui. Tudo que eu receber vai ser entregue aos meus credores. Então, quer saber? Eu vou renunciar a esta herança. Opa! Nesse caso, o Tício está fazendo essa renúncia com o objetivo de prejudicar os credores. E o Código Civil, ele busca proteger os credores. E é por isso que nós temos o artigo 1813 do Código Civil, que se aplica a esta situação. Ele diz que, quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, Tício fez isso para prejudicar os credores. O credor pode pedir aí autorização do juiz para aceitar a herança no lugar do Tício. E aí eu vou ler os parágrafos e já explico um pouco mais sobre isso. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Então, nós temos aí um prazo decadencial de 30 dias a partir do momento em que o credor toma conhecimento do fato, ou seja, da renúncia com a intenção de prejudicá-lo, ele pode exigir esta habilitação para aceitar a herança no lugar do herdeiro renunciante. E parágrafo 2º, pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Então, o parágrafo 2º, ele diz que, nesse caso, a renúncia feita pelo herdeiro, ela prevalece. Nós só estamos afastando para satisfação dos credores. Mas se eventualmente sobrar algum crédito depois que forem feitos os pagamentos aos credores, a renúncia continuará produzindo seus efeitos. Então, só para ilustrar o cenário da aceitação pelos credores, vamos supor que tem uma herança, o valor patrimonial desta herança é de R$10.000. E nós temos dois herdeiros, nós temos A e B na condição de herdeiros. Agora, B é o herdeiro renunciante e B renuncia para prejudicar um credor, ou seja, ele fala que não quer ter acesso a essa herança, que ele está abrindo mão da herança, que ele está renunciando à herança. Opa, o credor de B fica sabendo dessa situação e dentro do prazo legal ele fala: excelência, eu quero aceitar a herança no lugar de B. Como é que essa situação se resolve? Bom, considerando que B renunciou à herança, o credor pode sim aceitar a herança no lugar dele. E aí vamos supor que a dívida seja quitada com R$2.000 e com a partilha a gente descobre que B teria direito a receber ali R$5.000, o que nos deixa com uma diferença de R$3.000. O que vai acontecer com essa diferença? Bom, vamos lá. Então, nós temos uma herança de R$10.000. Nós chegamos na fase final do processo de inventário, onde ficou caracterizado que A teria direito a R$5.000 e B teria direito a R$5.000. B tinha renunciado, mas o credor aceitou no lugar dele. Opa, então vamos lá. Pagou-se a dívida de R$2.000 e sobrou R$3.000.
A diferença aí entre a dívida e o que ele teria direito. O que acontece com essa diferença de R$3.000? Como nós vimos no parágrafo 2º, essa renúncia produz seus efeitos, então B não vai poder receber nada. Logo, esse excesso, essa diferença aí de R$3.000 vai retornar para o monte. E nessa situação específica que nós narramos, onde só existe A e B, A vai receber esses R$3.000. B não tem direito a nada porque ele renunciou à herança, ou seja, ele manifestou a intenção dele de não participar da herança. E é isso que diz o artigo 1813, parágrafo 2º do Código Civil. Partindo aí para o final, vamos falar um pouquinho das características da aceitação. Nós temos 4 características básicas. Temos também a irretratabilidade da aceitação, que não deixa de ser uma característica, mas que será abordada aí no próximo tópico. Bom, das características que nós vamos apresentar, a primeira é que ela se trata de um negócio jurídico unilateral, ou seja, a aceitação se aperfeiçoa e produz seus efeitos com uma única manifestação de vontade, ou seja, basta a manifestação de vontade do herdeiro para que a aceitação já produza os seus efeitos, ou seja, não precisa de uma segunda vontade, né? Por isso que nós dizemos que é um negócio jurídico unilateral, o que se contrapõe aos contratos, que se trata aí de um negócio jurídico bilateral, ou seja, depende da manifestação de 2 vontades. Então, a aceitação, basta aí uma única vontade para que produza seus efeitos. Segundo, tem natureza não receptícia, o que significa dizer que não é necessário a comunicação a outra pessoa para que ela produza seus efeitos. Então, não é preciso que chegue ao conhecimento de alguém a minha intenção de aceitar para que ela produza seus efeitos. No momento em que eu manifesto a minha intenção de aceitar, seja de forma expressa, seja de forma tácita, através de um ato próprio da qualidade de herdeiro, ou seja, pela questão aí presumida de acordo com a lei, basta que aconteçam essas situações para que a gente entenda que a aceitação já é válida. Ela não precisa ser comunicada a uma outra pessoa para que tenha aí produção de efeitos. Terceira característica é a necessidade da capacidade, né? As pessoas com a capacidade de agir é que podem praticar tal ato. Então, aqueles que são incapazes pela redação do Código Civil terão aí que utilizar dos seus representantes, dos seus assistentes para poder aceitar. Então, não pode um incapaz aceitar a herança. Ele terá aí que ser tutelado ou curatelado, terá que estar representado por quem dê direito. E a quarta característica é que é um negócio puro, ou seja, é um negócio indivisível e incondicional, ou seja, eu não posso colocar condições ou termo para fazer uma aceitação e nem posso fazer uma aceitação parcial. Então, voltando ao exemplo do Tício. Tício é herdeiro de Mévio. No momento que Mévio morreu, Tício pode aceitar a herança. Ele não pode colocar condições nessa aceitação. Por exemplo, eu aceito desde que seja feito isso. Não. Assim como também, ele não pode aceitar em parte. Vamos supor que ele tenha direito a 50% da herança, porque nós temos aí o Tício e a Tícia como herdeiros. Ele não pode virar e falar, eu vou aceitar 25% da minha parte e renunciar a outros 25%. Não, ele tem que aceitar tudo. Então, a característica aí de negócio puro é que ele é indivisível e incondicional, tal qual se prevê no artigo 1808 do Código Civil. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Então, nós temos aí restrições. Uma observação que eu faço
é se, por exemplo, o herdeiro ele é herdeiro e legatário simultaneamente. Se ele é herdeiro e legatário simultaneamente, ele pode sim, nessa situação, aceitar a herança e renunciar ao legado, porque vem aí de naturezas distintas. E é isso que diz o parágrafo 1º do 1808 do Código Civil. Ou então, se ele tem heranças aí que provém de quinhões distintos, nosso exemplo anterior em que o Tício, ou melhor, o Caio tinha o direito de aceitar a herança do Tício e de Mévio. Perceba que a herança de Tício é uma e a herança de Mévio é outra. Naquela situação, ele poderia, sim, aceitar a herança de Tício e renunciar a de Mévio. Esse seria o parágrafo 2º do 1808. Mas dentro de uma condição da mesma herança, da mesma origem, não pode aceitar parte e renunciar a outra parte, a não ser que tenham aí naturezas distintas. E aí, para que tenham acesso aos parágrafos do 1808, nós inserimos agora, basicamente, com as redações que eu havia comentado. O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. Ou seja, o 1808, que fala que não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, ele traz aí algumas situações em que é possível fazer esse fracionamento, porque a gente entende que tem naturezas distintas. O parágrafo 1º fala, então, se eu estou na mesma sucessão, concorrendo aí a um legado e a uma herança, ou seja, a um bem individualizado e a um percentual do patrimônio deixado. Nesse caso, eu posso aceitar o legado e renunciar à herança, ou vice-versa. Eu posso aceitar a herança e renunciar ao legado. E o parágrafo 2º, ele vai falar: o herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário sob títulos sucessórios diversos pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Então, se nós temos títulos sucessórios diversos, ou seja, origens diversas que me dão o direito, aí eu também posso aceitar uma e renunciar outra. Mas observando que essas aí são situações específicas trazidas pelo Código Civil. E a última característica é a irretratabilidade da aceitação. O artigo 1812 do Código Civil, ele vai dizer que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Ou seja, uma vez aceita, eu não posso mais renunciar àquela herança. Se eu aceitei de forma expressa, de forma tácita ou de forma presumida, não há mais que se falar em renúncia da herança. O que eu posso fazer depois de aceita é ceder os meus direitos a outra pessoa, que nós vimos aí em cessão de direitos hereditários. Pode ser feita de forma onerosa ou gratuita, mas notem, nesse caso, eu aceitei participar da sucessão e, logo após, eu estou passando o meu direito a uma outra pessoa. Então, nós vamos até ter incidência de tributos sobre essas duas situações, né? Sobre o momento em que eu aceitei, que nós temos aí o imposto em causa mortis, e no momento em que eu cedi, seja de forma onerosa ou gratuita, que terá um imposto aí em incidência de atos realizados entre pessoas vivas. Então, tem consequências a aceitação e eu não posso voltar atrás. Agora, nada impede que, após aceita uma herança, abram-se discussões aí que cheguem à ideia da invalidade daquela aceitação, ou seja, demonstrando que aquela aceitação foi feita, mas que ela não pode prosperar. Vamos supor o seguinte, nós temos aí o Mévio, e o Mévio é irmão do Tício, e é o único parente vivo que a gente conhece. Então, nós sabemos aí do Mévio e que o Mévio tem o Tício como irmão. Mévio vem a óbito, a gente olha toda a ordem de vocação hereditária e a gente chega à conclusão. Quem tem direito a essa herança é o Tício, porque nesse caso será o colateral a participar da sucessão. Só que aí passa um tempo e surge Caio. E Caio diz, eu sou filho de Mévio.
E aí, neste momento, comprova-se que Caio realmente é filho do Mévio. Opa! O que nós vamos fazer nesse caso? A gente vai fazer perder o efeito aquela aceitação proferida por Tício, porque Tício é parente colateral, é o último na ordem de vocação hereditária. Na existência de descendentes, estes são os primeiros a participar da linha sucessória. Então, neste caso, diante da existência de um filho de Mévio, é o filho que tem direito a receber toda a herança. Então, repito, falar que a aceitação é irrevogável não significa dizer que nós não podemos atacar a validade dela. Só significa que a própria pessoa não pode voltar atrás, ok? Então, estas são as principais características da aceitação da herança. Espero que tenham entendido a matéria e nós nos vemos aí no próximo encontro para falar sobre renúncia.